Olá, meu nome é Marcelo Steinberg, sou da Escola de Kabbalah, Kabbalah Life, e hoje vou falar de uma forte e poderosa energia que entra na nossa semana, onde o ápice é no próximo final de semana. Se quer saber como se proteger e o que fazer para chegar bem até lá, fica comigo até o fim. Uma das coisas muito incríveis do estudo da Kabbalah que a Kabbalah quer ensinar para a gente como lidar com a energia. Ou seja, transcender a matéria, transcender a fisicalidade e usar essa matéria e usar essa fisicalidade como um meio de ajudar a gente a atingir o nosso propósito e atingir nossa missão nessa vida. Então, tudo que a gente fala nos vídeos anteriores, no vídeo de hoje, é sempre referente à energia. Energia que tem na prosperidade, nos relacionamentos, em tudo, nossa vida, tudo é energia. Falando em energia, energeticamente falando, nesse próximo final de semana, no dia 21 e 22 de julho de 2018, cada ano essa data cai num dia diferente, porque a gente está falando do 9º dia do mês do signo de Leão. Então, nesse ano de 2018, esse dia cai no dia 20 ao escurecer, 21 e 22 de julho. O que acontece nesses dias? O que tem aqui acontecendo na nossa vida? Então, energeticamente falando, muitas coisas ao longo da história da humanidade negativas aconteceram nesse dia. Então, a gente aprende que esse é um dia chamado de dia negativo. Agora, vamos entender o que significa dia negativo. As pessoas acham que dia negativo é falar, ai meu Deus, e agora um dia negativo? E, na verdade, é importante entender isso porque dia negativo não quer dizer dia ruim. Na verdade, o que a gente fala de negatividade é um dia que existe uma ausência da energia positiva. Assim como a definição física fala que escuridão é a ausência de luz e frio é a ausência de calor, negatividade é a ausência de positividade. Então, um dia negativo significa que nesse dia, por vários motivos que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, existe uma ausência da energia positiva. Ah, então significa que não tem nada para fazer? Não, muito pelo contrário. Por não ter essa ajuda espiritual nesse dia, é importante que a gente saiba para a gente ser extremamente positivo nesse dia. Mas como assim? O que isso realmente significa? Como levar isso? Então, para isso, eu peguei aqui uma seção do livro do Zohar. O livro do Zohar que é o principal livro do estudo de Kabbalah, e eu vou ler um verso em aramaico, que é o original, e vou explicar para vocês o que isso realmente significa, como está ligado com a nossa semana, tá? Então aqui diz o seguinte: Dea oraita oliflei lebarnash lemei ar beorach keshot oliflei eita eich yetuv kamei mearei veafilu itgezar alei mota kola itbatal vestalak minei vela sharia aloi vead bael istadla beoraita imama velelei vela itadei mina adortiv והגיתה בו יומם ולילה, והיא עדי מיני אורייתא או יתפרש מינה, כאילו יתפרש מן חיי. O que esse trecho do Zohar está ensinando para a gente? O trecho do Zohar fala o seguinte: uma forma de a gente se proteger e estar sempre bombardeando internamente de energia positiva é estar antenado às nossas atitudes. Ok, o que isso significa? Então, muito desse dia negativo está relacionado com um fato que aconteceu há muitos mil anos atrás, que é a destruição do primeiro e do segundo templo que existia na terra de Israel, no que hoje em dia é o Estado de Israel. A primeira e a segunda destruição do templo, nada é por acaso, nada é coincidência, aconteceram no mesmo dia, 9º dia do signo de Leão, o 9º dia do mês de Av. Então, o que tem nesse dia? E para aprender um pouco mais sobre esse dia, e para a gente entender o que o Zohar disse para a gente, eu vou contar uma história. O que é exatamente a destruição do templo? Então, imagina o templo como um templo, ou como uma sinagoga, como uma igreja, como um lugar onde as pessoas deveriam utilizar para criar o seu ponto de conexão, o seu ponto de elevação. Se abster de toda e qualquer materialidade e, pelo menos naquele momento, entrar em contato com energia pura
e simples, com energia espiritual. Ok. A história conta muitos detalhes, mas fala que em algum momento a cidade, chamada Cidade Velha de Jerusalém, foi cercada pelos seus inimigos, por um povo que queria atacar. Em algum momento eles atacaram e destruíram o templo. Todos os sábios, a partir de então, eles falam que o templo e a cidade não foram destruídas por esse povo que atacou eles, mas foram destruídas pelas pessoas que frequentavam o templo. Faz sentido para você? Imagina, como pode ser que as pessoas que frequentavam o templo destruíram-se, veio um povo e atacou eles? A gente não está falando do efeito que é a destruição. Estamos falando da causa. E uma coisa muito interessante da semana passada, caiu uma ficha para mim na semana passada. Mais do que nunca eu entendi como o ser humano é resistente a mudanças. Há 10 dias atrás aconteceu um fato muito interessante, num domingo. O ex-presidente Lula, ele foi quase solto, quase preso, quase solto, quase preso, e no final do dia foi decidido, depois de muita argumentação, que ele deveria continuar na prisão. E eu fiz um post sobre isso, coloquei no meu Instagram, coloquei no Facebook, e falando que o quanto essa desunião no judiciário parece, na minha opinião, um faroeste, uma briga de poderes. E aí foi muito interessante, porque eu sugeri, foi só uma sugestão de bilhões que devem existir, que, poxa, se não está dando certo alguma coisa, eu acredito que deve se mudar, assim como a gente viu recentemente na Copa do Mundo, ou em qualquer coisa na vida, seja num trabalho ou num relacionamento, não está dando certo, o que a gente pode mudar para ser melhor? E uma das coisas que eu falei, olha, eu acho que está na hora de ser revista a Constituição. Não porque eu acho que ela está certa ou está errada, que ela é ruim, que ela é boa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, olha, não está dando certo, tem muitas emendas, tem isso que acontece. Olha, de repente não funciona para a nossa cultura. Será que a gente pode pensar numa próxima solução? Isso só falei. Foi só um post onde eu mencionei isso, mas muito mais para relacionar com a falta de união no judiciário do que exatamente sobre a Constituição, tá? E eu recebi um bombardeio de mensagens criticando que eu estava falando mal da Constituição, que eu estava sendo contra o presidente, o ex-presidente Lula. E eu falei, olha, eu acho que vocês não leram meu texto corretamente, porque eu não falei mal de ninguém. Eu só falei que por conta da desunião que existe e a briga de poder, isso só abre espaço para mais confusão, para mais guerra e para mais destruição. E que se tivesse unido, se essas aberturas estivessem fechadas, não ia ter espaço para isso. E naturalmente, a gente ia andar junto melhor, mais saudável, de forma mais amorosa. Eu pego esse exemplo da semana passada muito para exemplificar a energia dessa semana. Não existe certo e não existe errado. O que deveria existir é um senso comum, uma transformação em comum, uma vez que nós somos almas passando por uma experiência no mundo físico. Nós não somos mundo físico ou pessoas físicas passando por uma experiência espiritual, é totalmente o contrário. Então, uma vez que isso é verdade, se há uma destruição, o problema não é a destruição em si. O problema e a pergunta é onde foi dada a abertura para ser criada a destruição. Então, toda essa energia negativa que eu falo que tem potencial essa semana, de alguma forma está relacionado com a gente, com você e comigo, com a nossa resistência de mudar algo que a gente é tão apegado, que a gente criou um apego em geral do nosso ego. Então, nessa semana, para a gente se fortalecer e a gente entrar em contato mais com essa energia positiva que potencialmente existe, não nesse dia específico, mas potencialmente existe, cabe a gente a falar, calma aí, onde é o meu ponto vulnerável que eu não quero mudar e onde eu deveria buscar essa mudança? E através de buscar essa mudança do desapego e entender que isso aqui é só um mundo físico. Gente, o mundo físico é um meio para a gente chegar no nosso objetivo, ele não é o fim. Então a destruição que a gente tanto se preocupa, óbvio que é importante se preocupar, mas tem uma pergunta mais importante. Onde eu dei abertura para ser criada a destruição?
E todos os sábios batem na mesma tecla. A destruição do templo não aconteceu por um povo que atacou o templo, mas pela desunião das pessoas que frequentavam o templo em si. Essa é uma semana de união. Essa é uma semana de amor. Essa é uma semana de expandir os nossos laços de relacionamento. Porque na semana que vem, em total contraste com isso, tem o dia mais positivo do ano, chamado Dia do Amor. E para isso, tem o vídeo da semana que vem. Para você entender um pouco melhor tudo isso que eu estou falando agora, se você ainda não adquiriu gratuitamente a Lua Nova do signo de Leão, que é o mês que a gente está energeticamente agora, clica aqui, vai aparecer o link, entra no nosso canal, se inscreve, já já você recebe uma forma de ver esse vídeo com meditação e entender um pouco mais do que tem nesse mês pra gente. Uma ótima semana e lembre-se, se tem destruição, o problema não é destruição, mas onde foi dada abertura para isso. A união é a chave, o amor é a chave e não qualquer coisa oposta disso. Uma boa semana para você, até breve.